Então, bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer uma correção do último exercício que eu passei na semana passada para vocês, sobre as fórmulas de Bhaskara. Então, aí, quando nós estivermos corrigindo essas atividades, eu não vou corrigir todas para a gente não se estender muito, tá? Porque daí eu quero, no meio da correção, eu vou estar relembrando algumas coisas. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção na nossa correção, porque é a última correção. E outro detalhe, o que vai ser corrigido hoje, vocês vão usar para quem ficar de recuperação, porque agora no segundo semestre nós trabalhamos só com equações do segundo grau. Então, nós vamos ver o cálculo do discriminante do delta e a fórmula de Bhaskara. É esse o conteúdo que vai cair na recuperação, tá? Então, vamos prestar atenção, beleza? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Então, esse era o último exercício que a prof passou, que vocês tinham que... É esse aqui, ó, que tá lá no Classroom. Deixa eu até compartilhar aqui. Ó, é esse exercício aqui, ó, do dia 25 de novembro. Que, por sinal, ó, vou até mostrar aqui, ó. Ó, quem me entregou foi a Amanda, a Jussara e a Tainá. Somente esses três que entregaram pelo Classroom, certo? Estou aguardando os demais. Então, Eu enviei pelo tá. WhatsApp. Sim, Jamile, né? E aí a gente vai fazer a correção disso aqui hoje. Então, aproveitem a correção hoje e para depois estar me mandando a foto, tá? Então, para se resolver uma equação, uma equação do segundo grau, por que ela é equação do segundo grau? As equações do segundo grau, elas são do segundo grau porque o maior número do x vai ser 2, tá? O maior número elevado da letra x vai ser 2, porque eu tenho duas raízes reais quando eu chego lá no cálculo. Por isso que é x ao quadrado o termo a. Por isso que o termo a sempre é x ao quadrado, porque é uma equação de segundo grau e porque nós temos duas raízes quando chega no final do cálculo, certo? Então, o que, que acontece aqui? O primeiro passo para se calcular com a fórmula do discriminante e a raiz, e a fórmula de Bhaskara é separar os termos. Então, numa equação de segundo grau, nós temos o termo A, o termo B e o termo C. O termo A sempre vai ser acompanhado de x, certo? Quando não aparece nenhum número na frente do x ao quadrado, então eu tenho o número 1, tá? Ele não aparece, mas eu sei que existe. O meu termo B sempre vai ser acompanhado só de x. E o sinalzinho que estiver na frente desses coeficientes, eles vão ser deles. Se tivesse um sinal de menos aqui na frente do x ao quadrado, seria menos 1. Como não tem, é 1 positivo. No termo B, sempre vai ser acompanhado de x. Então, esse é menos 6. E o termo C é aquele carinha independente que não precisa de letras, certo? Que é o 5. Então, eu tenho o termo A, que é 1, o meu termo B é menos 6, e o meu termo C é mais 5, certo? Primeiro passo para se calcular, eu vou pegar a fórmula do delta. A fórmula do delta é essa aqui, ó. B ao quadrado menos 4AC, certo? Depois que eu pegar a fórmula do delta, o que, que eu vou fazer? Eu vou substituir as letrinhas pelos coeficientes, ok? Então, como que vai ficar aqui?
B ao quadrado, qual que é o meu termo B? É menos 6. Então, eu sei que eu tenho que colocar o menos 6 dentro do parênteses, porque eu tenho um sinal de menos. Esse elevado ao quadrado, eu tenho que pôr também. Menos 6 ao quadrado. Esse menos 4 é da própria fórmula, tá? Então, ele sempre vai se repetir. Vezes o termo A, qual que é o meu termo A? O termo A é 1. Vezes 1, vezes o meu termo C, que é 5. Beleza. Depois que eu fiz isso aqui, que eu substituí, o que eu vou fazer? Agora eu vou resolver, né? Vou resolver o que está aqui. Então, menos 6 ao quadrado. O que é o menos 6 ao quadrado? É uma potenciação. Vocês estudaram lá no início do ano. O que é menos 6 ao quadrado? É a mesma coisa que menos 6 vezes menos 6, certo? Então, ó, menos com menos, mais 6 vezes 6 igual a 36. Então, a potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Não é 6 vezes o 2, tá errado? É o 6 duas vezes. Então, 6 vezes 6, 36. Esse menos aqui, eu vou baixar ele, vou repetir. Por quê? Porque o termo A e o termo C são positivos. Não precisa fazer jogo de sinal. Então, esse menos eu vou baixar aqui, ó. Agora, eu vou fazer o cálculo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Beleza? Agora, eu vou terminar o meu cálculo. Essa é a fórmula do discriminante, do cálculo do discriminante de delta, tá? Então, 36 menos 20, 16. Aí, nós temos que observar o quê? A condição de existência, né, do delta, que nós estudamos também nesse semestre e que também vai cair na recuperação. Então, o que diz a condição de existência? Quando o delta for maior que 1 quer dizer que são os números positivos. Quando o delta for maior que 1, eu vou ter duas raízes reais distintas. O que é distinto? Diferentes, tá? São dois números, é o x' e o x duas linhas diferentes. Quando o meu delta for igual a zero, eu tenho uma raiz real. Lá vai ter x' e x duas linhas, mas vai dar o mesmo número, tá? Vão ser duas raízes iguais, mas eu posso dizer que é uma raiz só. Então, por exemplo, o resultado deu x' 2 e x duas linha 2. É a mesma coisa, então não vai ser duas raízes distintas, é uma raiz real. E quando o meu delta der negativo, não existe raiz real. Então, quer dizer que o cálculo para, ele não vai para frente, certo? Então, beleza. Então, aqui eu tenho delta maior que 1. Então, quer dizer que eu vou continuar o meu cálculo. E agora eu vou usar o quê? A minha fórmula de Bhaskara, certo? Então, a fórmula de Bhaskara é essa aqui, ok? Não se preocupe, porque eu vou deixar lá no quadro as duas fórmulas no dia da recuperação de vocês, tá? O certo é que vocês saibam isso já de cabeça, mas eu vou dar essa colher de chá ainda e deixar as duas fórmulas para vocês poderem fazer a resolução, mas o resto é com vocês, certo? Então, aqui eu vou substituir, tá? Vamos substituir as fórmulas. Deixa eu só copiar isso aqui e colar para ir mais rápido. Tirar o amarelinho. Só destaquei aqui para vocês verem o que é a fórmula de Bhaskara, tá? Essa é a fórmula de Bhaskara. Então, o que acontece aqui? Vou substituir os meus termos. Qual que é o meu termo B? Menos 6. Percebam que aqui já tem um menos, pois eu vou ter que colocar o menos 6 aqui, gente. Eu não posso
tirar o menos 6, o menos dos 6, eu tenho que pôr ele aqui, tá? Esse menos aqui é o da fórmula, e esse menos aqui é do coeficiente D, ó, certo? Aí, o que que acontece? Mais, menos. Por que que eu tenho esses dois sinais de mais e de menos? Porque eu tenho duas raízes reais. Vai lá, no final, eu vou ter que fazer uma conta com mais e uma conta com menos. Qual que é o meu valor de delta? 16. Então, aqui eu vou substituir, ó, 16. Qual que é o meu termo A? É 1. Então, vai ser 2 vezes 1. Beleza? Agora, eu vou resolver isso aqui. Agora que eu substituí os valores, agora a gente vai resolver, tá? Então, aqui, ó, menos com menos, mais. Então, aqui ficou positivo, tá? Eu não vou colocar porque sinal de mais não precisa. Então, mais 6. Qual que é a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 é 4. E quanto que é 2 vezes 1? 2. Beleza? Agora, opa, aqui eu esqueci de tirar a raiz. A raiz some, tá? Fica só o resultado. Agora, eu vou ter o meu x' e x duas linhas. O que que vai acontecer? Vou ter que separar, tá? Vou ter que separar aqui, ó. 6 mais 4 dividido por 2. Esse é o x'. E x duas linhas vai ser o meu 6 menos 4 dividido por 2. Porque eu tenho, ó, mais menos. Então, ó, o x' vai ser mais, x duas linhas vai ser menos, certo? E aqui eu vou resolver. Então, 6 mais 4 vai dar 10. 10 dividido por 2 vai dar 5. 6 menos 4. 6 menos 4. 6 menos 4 vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Beleza? Então, é esse cálculo que vocês têm que fazer aí nas atividades de vocês, certo? Alguma dúvida? Nenhuma? Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, se ninguém tem dúvida, eu vou continuar, tá? Vou fazer mais uma aqui, e aí a prof quer dar uma revisada lá na letra B. Vamos separar a letra B agora. Qual que é o meu termo A? Meu termo A é 3. Meu termo B sempre vai ser acompanhado de x é 4. O termo C é 1. Então, eu tenho os termos A, B e C todos positivos. Agora, eu só vou substituir aqui na minha fórmula de delta. Então, D ao quadrado vai ficar 3. Desculpa, o B é 4. Ó, o termo B é 4, o termo A é 3. Aqui tem um sinalzinho de vezes. E o termo C aqui é 1. Agora, eu vou, depois que eu substituir, eu vou só somar, certo? Então, 4 ao quadrado é a mesma coisa que 4 vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16. Não é 4 vezes 2, é 4 vezes 4. Esse sinal de menos, vou baixar aqui. Por quê? Porque eu não tenho sinaizinhos de menos aqui para fazer jogo de sinal, né? Então, eu vou baixar o sinal de menos. 4 vezes 3, 12, e 12 vezes 1, 12. Qual que vai ser o meu valor de delta? Meu valor de delta vai ser 16 menos 12, vai ser 4. Então, aqui na minha fórmula de Bhaskara, eu vou substituir. Qual que é o meu termo B?
O meu termo B é 4. Então, aqui vai ser 4. Percebam que ele ficou negativo por causa do sinalzinho de menos da fórmula de Bhaskara. Quanto que deu o meu delta? O meu delta deu 4. E o 2 vezes o A é 2 vezes o termo A, que é 3. Muito bem. Agora, eu vou colar aqui, ó. Agora eu vou resolver, né? Agora eu vou resolver. Qual que é a raiz quadrada de 4? É 2. Quanto que é 2 vezes 3? É 6. Agora, eu vou separar, porque eu vou ter x'. O meu x' vai ser o quê? Vou copiar esse mesmo. O meu x' vai ser menos 4 mais 2, né? E o meu x, duas linhas, vai ser menos 4 menos 2. Ó, um sinalzinho no x' e o sinalzinho de menos no x duas linhas. Sempre vai ser assim, gente, não muda, tá? Sempre vai ser dessa maneira. Aqui, menos 4 mais 2. Eu devo 4 e tenho 2 para pagar. Então, vai me sobrar 2, né? 2 sextos. Consigo fazer a divisão de 2 dividido por 6? Não consigo. Eu consigo fazer a divisão só de 6 dividido por 2, né? Então, eu posso simplificar aqui. Como que simplifica uma fração? Eu tenho que dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Então, lá na tabuada do 2, eu vou encontrar 2 dividido por 2, que vai dar 1, e 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, o resultado final vai ser 1/3, certo? Simplificação de fração, como que faz? Divide em cima e embaixo pelo mesmo número. E aqui eu dividi por 2 dividido por 2, que dá 1, e 6 dividido por 2, que dá 3. Agora, aqui eu devo 4 e devo 6. Se eu devo 4 e devo 6, eu vou ficar devendo 2, eu vou ficar devendo 6. Menos com mais. Da onde mais, professora? Desse sinalzinho aqui de baixo que não aparece, ó. Menos com mais, menos. 6 dividido por 6 vai dar 1. Então, o nosso resultado aqui vai ser menos 1. Olhe como dá certo a condição de existência. Na condição de existência, diz que o delta maior que 1, eu tenho duas raízes reais, distintas, diferentes, ó. 1/3 e menos 1. São duas raízes diferentes. Ó, aqui em cima também, ó. Delta maior que 1, duas raízes diferentes, ó. 5 e 1, certo? Quando o delta for igual a 0, tanto o x' quanto o x duas linhas tem que dar o mesmo valor, certo? Por isso que eu falo que é uma raiz real, ok? Aqui. Vamos para a letra C. Na letra C, o meu termo A vai ser 1, porque não aparece número nenhum. O meu termo B, menos 8. E o meu termo C, mais 16, que o mais nunca precisa pôr. Vamos substituir aqui. B ao quadrado vai ser menos 8 elevado ao quadrado. Como nós temos um sinalzinho de menos, vamos colocar entre parênteses. Menos 4 se mantém, porque é da fórmula. O A eu vou substituir por 1. E o C vai ser 16, certo? Aí aqui nós vamos resolver isso.
Menos 8 ao quadrado é a mesma coisa que menos 8 vezes menos 8, certo? Ó, menos com menos mais, 8 vezes 8, 64. Esse sinalzinho de menos, vamos baixar. E agora eu vou resolver essa multiplicação aqui, ó. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 16. Eu esqueci de abrir a calculadora ali na tela. Vou fazer aqui na minha. 4 vezes 16, 64. Olha o que a prof falou da condição de existência. Quanto que vai dar aqui o delta? Vai dar igual a zero. Agora nós vamos tirar a prova real como a condição de existência dá certo. Como tem que ser, vai dar as duas raízes, x' e x duas linhas vão dar resultados iguais. Então, ó, o meu termo B é menos 8. Então, aqui eu vou colocar menos 8. Qual que é o meu valor de delta? 0. Qual que é o meu valor de A? 1. 3. Agora, eu vou resolver isso aqui, ó. Não tem muito segredo mais, né? Ó. Menos com menos, mais 8. Então, agora eu vou substituir isso aqui por 8. Só 8. Qual que é a raiz quadrada de 0? É 0. Então, aqui eu só vou tirar a raiz. E 2 vezes 1 vai ser 2. Agora eu vou ter... Agora eu vou ter x' e x duas linhas. Agora eu tenho 8 mais 0. Esse é o x'. E vou ter o x duas linhas. O único segredo aqui é substituir certo os coeficientes, gente, porque o resto é só resolver por partes. Ó, quanto que é 8 mais 0? O 0 é um número que é neutro, né? Então, 8 mais 0 vai dar 8. Deixa eu colocar aqui. 8 mais 0 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. E a mesma coisa aqui, ó. 8, opa, só que aqui é menos, né? Menos 0, mas não vai alterar em nada. Porque 8 menos 0 vai dar 8. Dividido por 2 vai ser igual a 4. Então, ó como a condição de existência, se vocês souberem, a condição de existência é mamão com açúcar, gente. Ó, delta igual a 0, então eu vou ter duas raízes iguais, ou seja, apenas uma raiz real. Delta é positivo, né, acima de 1, eu vou ter duas raízes distintas, ok? Então, aqui nós fizemos a letra C. Nós temos a letra D e a letra E. Eu só vou calcular o delta para ver se alguma das duas dá negativo, tá? Daí depois vocês continuam o cálculo. Então, aqui, por senão não vai dar tempo da nossa aula. Então, aqui eu tenho o termo A é 1, o termo B é menos 13 e o termo C é mais 22. Vamos ver se isso aqui vai dar positivo ou negativo. Se der negativo, não continuamos o cálculo. O termo B vai ser menos 13. Então, pelo cálculo do delta, vocês já vão saber se vocês vão continuar a conta ou não, tá? Chegou aqui no delta, deu negativo, não continua. Termo A é 1, termo C 22. Ó, menos 13 vezes menos 13 é a mesma coisa que 13 vezes 13.
vai dar 169, menos com menos mais. Então, menos, vamos baixar o menos aqui do 4. Então, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 22, 88. Então, 169 menos 88, aqui vai dar 81. Aqui vocês continuam, tá, galera? Vocês continuam o cálculo aqui, que deu positivo. Então, vocês vão substituir na fórmula, vai dar duas raízes distintas. Na letra E, nós temos menos 1, o termo A. Termo B, nós temos 10 positivo. E termo C, nós temos menos 25. Vamos substituir aqui. Termo B, 10 ao quadrado. Termo A, menos 1. Depois eu vou mandar para vocês no grupo uma videoaula só da... Olha o termo C menos 25. Aqui vai dar para fazer jogo de sinal, tá? Aqui vai dar para fazer jogo de sinal. Então, aqui, ó. Depois eu vou mandar uma videoaula para vocês da redução de termo semelhante. De termo semelhante, não. De equação de segundo grau, tá? Então, ó, 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Aqui, ó, eu preciso fazer, isso é bom que aconteça para vocês verem. Ó, esse sinal de menos e esse sinal de menos, eu preciso fazer jogo de sinal, tá? Preciso fazer jogo de sinal. Vou baixar aqui para ver se não caiu a internet. Então, ó, menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 25 vai dar 100. Aqui deu 0 também, então vai continuar o cálculo também. Aqui não deu nenhum delta negativo. Mas, enfim, ó, delta 81 e delta 0. Então, vocês continuam o cálculo lá, certo? Pessoal, deixa eu achar aqui, ó, essa semana o que acontece. Essa correção serviu tipo como uma revisão, tá? Então, o que é a classificação? A classificação, ó, os coeficientes da equação nós vimos aqui, certo? Então, nós temos o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. O que é a classificação das equações? É quando eu tenho equações completas e incompletas. As equações completas é a que tem os 3 termos, certo? Essa aqui é uma equação completa, ó. Essa é uma equação completa, certo? Por quê? Porque eu tenho o termo A, tenho o termo B e tenho o termo C. Para ela ser uma equação incompleta, algum dos termos ele não vai existir. Por exemplo, aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Incompleta. Deixa eu tirar aqui os... Para ser incompleta, às vezes aparece só o termo A e o termo B, certo? Ou, às vezes, vai aparecer só o termo C e o termo A, tá? Então, ó, isso aqui são equações completas e incompletas, certo? Então, para ser uma equação completa, ela precisa ter o termo A, o termo B e o termo C. Termo A sempre é acompanhado de x ao quadrado. Termo B sempre vai ser aquele acompanhado de x. E o termo C é aquele que não tem letra nenhuma. Então, aqui nós temos equações incompletas, porque aqui eu só tenho o termo A e o termo B. E aqui eu tenho só o termo A e o termo C. É isso que são equações completas e incompletas, certo? Coeficientes é o coeficiente A, B e C. O cálculo do discriminante e a fórmula de Bhaskara e os estudos das raízes, nós acabamos de ver aqui em cima, certo? Então, o cálculo do discriminante é com o delta, a fórmula de Bhaskara é esta aqui.
O estudo das raízes é quando o delta for 0, vai ser uma raiz real. Quando o delta for positivo maior que 1, vai ter duas raízes distintas. E quando o delta for com númerozinho negativo, acabou o meu cálculo, não existe raiz, certo? E essa forma reduzida aqui, a prof vai passar, vai mandar para vocês a videoaula que nós fizemos, a videoaula passada quando a gente estudou, tá? A gravação da forma reduzida, eu vou mandar lá no grupo, então, para vocês. O que vocês vão fazer essa semana? Apenas hoje a revisão, vocês vão ter amanhã vai liberar amanhã essa atividade avaliativa, certo? Para vocês. Quem for fazer pelo Classroom vai liberar só amanhã, mas eu vou mandar o link hoje pelo grupo. E na quarta-feira, vocês vão fazer o quê? Assistir essas duas videoaulas e vão anotar no caderno a explicação que eles fizerem no quadro, certo? Que é o próximo conteúdo que vocês vão estudar, ok? E façam isso, porque vai cair na recuperação. Então, é conteúdo, certo? Então, a nossa aula de hoje era isso, tá? E muito obrigada por terem entrado. E qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Beleza, pessoal? Até segunda-feira.